Gente, boa tarde. Nós estamos aqui em mais um bate-papo de família e esclarecendo que esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Família em parceria com a Defensoria Pública. Eu gostaria de justificar a ausência do Dr. José Roberto, que é o presidente do Instituto Brasileiro do EDEFAM aqui de Minas Gerais. Ele está com a agenda hoje um pouco apertada. Às 15h30 estava com uma reunião lá no FMG, e logo em seguida ele está com uma reunião na Faculdade de Arnaldo. Então, realmente, ele ficou impossibilitado de comparecer. A doutora Eden, que é a coordenadora aqui da Escola Superior da Defensoria Pública, a quem está à frente desse projeto com o IBDFAM, também está numa reunião com a direção, e ela, pelo menos, prometeu que vai tentar ainda no decorrer da palestra do doutor Rodrigo, conseguir chegar aqui e acompanhar com a gente, né? O doutor Rodrigo da Cunha Pereira, acho que dispensa comentários, todo mundo conhece, né? Uma pessoa aí dinâmica no direito de família, um professor que tem contribuído muito na área acadêmica, e é o presidente nacional do nosso Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? E nós, do IBDFAM, estamos vivendo uma semana de muita felicidade, porque sexta-feira passada, dia 25, completamos aí 22 anos de luta, né? E uma luta que resultou em grande evolução do direito de família. Mudou muitas teorias, né? Principalmente nós falamos de investigação de paternidade, a ciência lutou, né, para chegar até o DNA, e quando chegou, o direito de família falou, olha, não é nada disso, né? Paternidade é o afeto. Quer dizer, para o IBDFAM e o DNA não quis dizer muita coisa, não, né, doutor Rodrigo? Nós trabalhamos a questão do afeto. Então, aliás, nós tivemos uma palestra no Congresso Brasileiro de Direito de Família que eu me surpreendi, teve uma demonstração científica que o afeto muda até o DNA. Aí tem mais histórias, mas depois a gente fala disso. Desculpa, então. Mas é isso aí, né? Então, eu vou deixar aqui a palavra do doutor Rodrigo, vai falar um pouco para nós sobre o divórcio. Eu desejo a todos uma boa palestra. Boa vontade. Acho que eu vou ficar aqui para ficar mais perto, né? Se eu cansar, eu sento, puxo uma cadeira ali. Eu gosto muito desse bate-papo, que a gente pode estabelecer uma coisa mais próxima, mais íntima, né? Eu nem vou usar PowerPoint, eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência como advogado, né? Eu sou advogado há mais de 35 anos e gosto muito, eu sou apaixonado com isso, sou apaixonado com o direito de família, e fui até para me aperfeiçoar, fui buscar ajuda em outros campos do conhecimento, como a psicanálise, e agora, mais recentemente, buscando elementos da arte, né? Porque a arte, assim como a psicanálise e o direito, falam de uma mesma humanidade, falam de uma mesma coisa. Eu acho que isso é uma outra perspectiva do direito de família que tem, inclusive, muito a ver com a Defensoria Pública, né? Então, vou falar um pouco dessa experiência que eu vivo, no que eu chamo no meu escritório de Clínica do Direito, né? Tem até um Instagram que chama Clínica do Direito, Rodrigo da Cunha Pereira, depois se alguém quiser ver lá, onde eu vou falando um pouco dessas coisas. Mas o direito de família, eu sempre gostei do direito de família, né? Talvez por ser um campo mais sensível, e aqui eu fico vendo aqui que talvez 85%, 90% das pessoas que estão aqui são mulheres, né? Os homens somos poucos no direito de família, porque o direito de família é um campo do feminino no sentido da sensibilidade, né? E o direito de família, inclusive, ele quebra aquela máxima, o que não está nos autos, não está no mundo, né? Porque vocês sabem, tanto quanto eu, que é exatamente o que não está nos autos é que determina muita coisa ali do processo judicial, né? E que, aliás, sabemos também que o processo judicial litigioso, ele é a materialização de uma realidade subjetiva. Então, falar de divórcio, falar de direito de família, é falar de subjetividade. Daí a sugestão do tema sobre aspectos objetivos e subjetivos do divórcio. E, obviamente, quando a gente fala de divórcio, nós estamos estendendo para a união estável, né? Então, nós vamos falar da dor, do sofrimento, da dissolução, da conjugalidade, que, aliás, hoje, para entender o direito de família, nós temos que pensá-lo nessas duas vertentes, as famílias conjugais e as famílias parentais. As famílias conjugais, que são
casamento, que foi e vai continuar sendo o paradigma de constituição de família, a união estável, as uniões estáveis simultâneas, que a lei ainda chama de concubinato, e as famílias poliafetivas, que o Conselho Nacional de Justiça, em 28 de junho, proibiu que os cartórios fizessem escrituras. Por que proibiu? Porque estava aumentando o número de escrituras. E aí a gente vai em Freud, onde ele diz que a toda lei existe um desejo que se lhe contrapõe. Como o Giorgio Del Vecchio, aquele filósofo italiano, que tem um livro, Lições de Filosofia de Direito, que ele fala que o direito ele é todo forjado na ordem psíquica, né, e só existe o direito porque existe o torto. Né, como os mandamentos da lei de Deus, não matar. Por que é preciso estar escrito não matar? Porque alguém tem o desejo de matar. Então tem sempre um desejo contraposto a isso. Então, as uniões poliafetivas foram crescendo, né, e não sei se vocês já tiveram algum caso de união poliafetiva, eu já tive um muito interessante, e é muito curioso, porque nós, profissionais do direito, seja de rico, seja de pobre, seja lá como for, nós não podemos colocar o nosso valor moral particular. Isso não é ético, assim como nós não podemos dizer para os nossos clientes, separa, não separa. Nós não temos o direito de opinar. Nós temos que ajudar as pessoas, e o nosso trabalho, tanto de advogado, defensor público, é um trabalho de ajuda, né? E eu tenho muito prazer em ajudar as pessoas a atravessar esse momento tão difícil da vida. Quem já passou por essa experiência pessoal, ou quem lida o tempo todo com isso, sabe disso, como é difícil esse momento, né? O momento do divórcio, que é o momento em que nós nos deparamos com o nosso desamparo. E entender isso é entender como é que é o funcionamento, né, dessa... por que o divórcio fica tão complicado? Porque juridicamente ele é super simples, depois da emenda constitucional não temos, em princípio, problemas. E agora temos novas resoluções do CNJ, de julho agora, aliás, até antes eu trouxe aqui, esqueci o nome, que facilita, então está cada vez mais facilitando, que é a tendência do direito de família, ou seja, o Estado não interfere na vida privada do cidadão, que essa é a grande questão do direito de família. Qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão? Então, será que o Estado pode dizer... Não pode união poliafetiva? Como é que são as questões das uniões simultâneas, né? Não é o foco aqui hoje, mas isso está num contexto do direito de família que eu queria refletir com vocês, porque, principalmente vocês que têm uma função social muito grande, muito importante, né? Eu estava dizendo para o Arley aqui que eu fico vendo de fora a Defensoria Pública, vendo o crescimento da Defensoria Pública. Primeiro, a qualidade dos defensores, que tem ficado cada vez melhor, né? Não estou aqui para puxar saco, não, mas essa história do concurso realmente faz a diferença, né? Então, tem melhorado muito, não só a qualidade, mas como também a atuação, né? Como tem esse programa do PAI, né? Da busca do PAI e vários outros. Mas, enfim, essa função nossa, seja como advogado, seja como defensor, é importante ter essa consciência. Porque como é que nós podemos ajudar essas pessoas, né? E começar a entender um pouco de psicanálise. Nem precisa ser psicanalista, mas, por exemplo, o momento da separação, o momento do divórcio, quando eu falar divórcio, entenda-se também separação, ou seja, o fim da conjugalidade, né? É um momento de grande desamparo, né? É um momento em que as pessoas se deparam novamente com o seu desamparo. Isso é rico, é pobre, qualquer classe social. Esse material humano do qual somos feitos é o mesmo, né? Nossa estrutura de desejo, somos sujeitos de desejo, e desejo é falta, está sempre faltando alguma coisa em nós, né? Então, quando nós encontramos um amor e casamos, né, juntamos, a gente acha que está pronto na vida, que está completo, e isso é pura ilusão, porque, na verdade, o tamponamento desse nosso vazio existencial, ele sempre vai aparecer, e ele aparece muito claramente no momento da separação. Se somos sujeitos de desejo é falta, então está sempre faltando alguma coisa em nós. Tanto que a melhor definição de desejo é de Lacan, quando ele fala assim, desejo é desejo de desejo, ou seja, está sempre, né, estou sempre ao encalço de alguma coisa. E é exatamente esse paradoxo que nos ajuda a viver, que nos faz viver, que nos faz correr atrás, que nos faz, inclusive, estar aqui. Somos sujeitos de desejo. Então, entender um pouco dessa estrutura psíquica, né,
é muito importante. Nosso trabalho passa a ser muito melhor, mais ético, né? E, principalmente, quem trabalha com direito de família, nós temos que ter esse olhar diferente, né? Entender um pouco dessa estrutura psíquica, e esse é o ponto de partida. Somos sujeito de desejo é falta, somos sujeito de desejos, sujeito desejante, o sujeito de direito é um sujeito de desejos. E isso fica muito claro quando nós vamos trabalhar o divórcio, né? Mas, como eu estava dizendo, quando nós falamos de família, nós falamos de famílias conjugais, as famílias parentais, né? E hoje isso está tão evidente, isso começou na década de 80, muitos aqui talvez nem fossem nascidos, quando a mulher traía o marido, perdia a guarda do filho, e aí começou a entrar os psicólogos, assistentes sociais, estudos sociais, psicossociais, e dizer, olha, ela pode até não ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas ela é uma ótima mãe. Ou seja, conjugalidade e parentalidade são coisas diferentes. E assim começou a distinguir, a separar, e chegamos hoje, né? Famílias conjugais, famílias parentais. Tem gente que quer só ter uma família conjugal, ou seja, quer só casar e não quer ter filho. Tem gente que quer ter filho e nem quer casar, e às vezes nem ter relação sexual. São as chamadas famílias coparentais, né? Então, só para vocês entenderem, nesse plano geral, as famílias conjugais, as famílias parentais, né? As multiparentais, socioafetivas, adotivas, etc, etc. Mas, voltando aqui para o nosso foco, nas famílias conjugais, né? Quando chega ao fim o casamento, a união estável, ele é sempre envolvido em muita dor. Em alguns casos, o casamento, ele não é o divórcio, ele não é um desejo, mas às vezes uma necessidade. Muitas pessoas chegam para nós, para a gente lá, e deve chegar para vocês, e assim, não gostaria de separar, mas precisa separar, uma questão de saúde, por causa de violência doméstica, ou porque aquilo ali o marido faz tão mal, ou a mulher faz tão mal. Geralmente quando o marido faz tão mal, porque as mulheres têm uma elaboração psíquica muito melhor do que os homens, né? Vocês sabem disso, as mulheres refletem mais, e tem diferenças muito grandes entre homens e mulheres. Eu vejo isso, por exemplo, lá na minha clínica do direito, já aconteceu isso. O homem chega e fala, eu tenho uma namorada, assim, né, eu queria saber. Aí chega, daí um mês, uma semana, chega a mulher, que eu nem sabia que era a mulher daquele namorado, e fala, eu tenho um companheiro que é assim, ou seja, as mulheres sempre acham que tem uma união estável, os homens sempre acham que é um namoro. E por que essa diferença? Eu acho que as mulheres sabem mais sobre o amor, ou seja, elas têm menos medo do compromisso do amor. Eu acho que nós homens temos que aprender com as mulheres sobre o amor, né? Acho que, assim como as mulheres têm que aprender mais com os homens sobre negócios, talvez, né? Que são um pouco mais espertos, né? Mas essas diferenças, né? É muito interessante quando vocês atendem os clientes, que também é uma clínica do direito, de ouvir. Nós precisamos ouvir o que essas pessoas têm que dizer. Claro que eu, ao longo de quase 40 anos de advocacia, eu desenvolvi uma técnica de atender clientes, que é uma escuta, né? Dura 1 hora, marca consulta, 1 hora, porque se deixar, as pessoas falam 4 horas seguidas, sem parar. Nós temos que aprender a colocar limites ali, né? Porque senão fica... E nós temos também que aprender a não nos envolver emocionalmente, né? Porque senão nós vão para casa esbudegado, né? Assim, pega toda aquela energia, assim, tem que ter um certo distanciamento até para poder ajudar aquelas pessoas. Se a gente se misturar a elas, nós não vamos conseguir ajudá-las, né? E as histórias são trágicas, cada uma, né? Todo mundo aqui deve ter histórias trágicas de separações, né? Teve um caso muito engraçado, e eu lembrei do Freud, que o Freud fala que o humor pode sempre salvar a gente. Uma vez, uma mulher fazendo uma separação trágica, o marido tinha traído, etc., um sofrimento danado, e ela contava piada e ria, falou, mas fulano, como é que você pode, no meio dessa tragédia, você ficar rindo assim? Eu contava piada, falava, eu perco o marido, mas não perco a piada. E ria, e a coisa ficou mais leve, né, porque o humor realmente pode nos ajudar. Mas, quando chega o casal para separar, ou a mulher, o marido, né, um dos dois, aquilo ali, separação é um processo interno, psíquico. Quando chega para nós, aquilo ali já está muito aditado, né? Dificilmente reverte. E aí cabe a nós, e essa é uma grande contribuição do direito para a psicanálise, que é ajudar as pessoas a organizarem objetivamente,
né, a separação, o divórcio. E também, a partir do momento que nós entendemos que é um pouco dessa estrutura psíquica, né, dessa falta, daquele momento em que as pessoas se deparam com o seu desamparo, e o momento da separação é um dos maiores, um dos momentos mais difíceis, porque é um momento de grande desamparo, né? Todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com esse desamparo. Isso é da nossa estrutura psíquica, mas na hora da separação isso fica muito escancarado. Então nós, advogados, defensores, nós passamos a ocupar um lugar muito importante na vida dessas pessoas. É importante que a gente tenha essa consciência ética desse trabalho de ajuda, né? Embora seja nessa questão privada, né? Mas é um trabalho de ajuda. Cada um que vocês ajudam a atravessar ali aquele momento é muito importante. Então, nesse momento, entender isso, o momento do desamparo, e ajudar a organizar a nova família. Uma das coisas que eu aprendi, que eu achei muito interessante, é quando os clientes, quando a mulher, o homem chega e fala, minha família acabou, estou arrasada. Eu falo, peraí, a família não acabou não, acabou foi o casamento. Então, exatamente quando começa a separar conjugalidade de parentalidade, isso dá até um certo alívio. Olha, não é a família que acabou, né? E muitos também chegam, não sei se para vocês é assim também, falam assim, não me separei por causa dos filhos. Eu não acredito nisso. Claro que tem algumas situações, e quem tem filhos tem uma responsabilidade maior com a manutenção do casamento, óbvio, mas isso não quer dizer que não tenha que se separar, que não possa se separar. Mas muitas pessoas usam os filhos, porque separar é tão difícil que, por causa dos filhos. Não é. Filhos de pais separados não são infelizes. Infelizes são filhos de pais que estão infelizes ou que brigam, né? E aí é importante para a gente não entrar com um viés moralista, porque isso a gente não vai estar ajudando as pessoas, né? Bom, então uma vez que chega isso, é importante também entender o divórcio como um ritual de passagem, né? A pessoa que vai de uma borda a outra, né? Casado, separando, divorciado, né? Separado, e entender isso, quando vai cumprindo esse ritual, isso vai ajudando na elaboração das perdas, né? Do desamparo. E eu vou, então, que a linguagem escrita é melhor, e depois, se tiver jeito, vou até sortear um livro aqui para vocês. Eu tenho um livro sobre divórcio, que chama Teoria e Prática, que tem tudo isso aqui que eu falei. Vamos ver depois, pensar um sistema aí de como divorciar. Como ato fale. Vamos sortear. Vou ler só um pedacinho para não cansar. Divórcio de casais não é nada fácil ou simples, mesmo quando consensual. Envolve sempre sofrimento e dor, ainda que tenha um sentido de libertação. O fim da conjugalidade é o momento em que se depara novamente com o desamparo estrutural do ser humano. Depara-se consigo mesmo. E constata-se que aquele que se pensava ser o complemento da vida já não sustenta mais esse lugar de tamponamento. O encantamento acabou. O amor perfeito, ou quase perfeito, era pura ilusão, ou simplesmente acabou. O amor perfeito é perfeitamente impossível. Quando a separação é consensual, é possível colocar um ponto final àquele amor que era vida e se quebrou, sofrer menos e proteger mais os filhos das consequências, às vezes maléficas, da separação. O fim da conjugalidade não significa o fim da família, nem o fim da felicidade. Pelo contrário, separa-se para ser feliz, para melhorar de vida, ou pelo menos ser menos infeliz. Na sociedade de consumo, do espetáculo, até o amor se consome mais rápido. O amor está cada vez mais líquido. É certo que os casais com filhos têm uma responsabilidade maior com a manutenção do vínculo conjugal, mas isso não significa ter de ficar juntos para sempre em razão deles. Se agissem assim, fariam mal a todos os envolvidos. Apesar de toda a evolução social, da desestigmação, das separações, da revolução dos costumes, dos laços, da liquidez dos laços amorosos, separação, por mais simples que seja, continua sendo um dos momentos de maior dor e sofrimento, pelo menos para uma das partes. Embora a separação funcione muitas vezes como um remédio, ela é, antes de tudo, a constatação e o encontro com o desamparo. Afloram-se medos, inseguranças e decepções. São os fantasmas da solidão.
desmonta-se uma estrutura conjugal. É o fim de um sonho. É preciso aprender a se separar sem briga. E o processo judicial litigioso é uma maneira e uma tentativa de não se separar. O casal fica unido pelo litígio em verdadeiras histórias de degradação do outro. O ódio une mais que o amor. Nisso nós tivemos uma grande evolução em 2010, quando a gente conseguiu aprovar a emenda constitucional 66, que acabou com discussão de culpa, porque o Estado, de uma certa forma, ele ajudava a sustentar esses litígios, né? Quem é o culpado, quem não é. Até hoje chega gente, vocês devem receber isso. Ontem mesmo atendi uma cliente que estava uma dor incrível e não tinha jeito de discutir culpa, ela queria uma indenização, né? Porque, embora a culpa, embora a traição, infidelidade não tenha mais relevância jurídica, isso não significa que isso não esteja, que não esteja envolvido em muita dor, né? Então é preciso entender isso. E assim permanecem anos e anos utilizando-se do aparelho judiciário para sustentar um gozo com o sofrimento. O gozo também é uma expressão psicanalítica, e esses processos em que as pessoas brigam, elas estão num verdadeiro gozo que tem apetite de morte. Depois eu vou explicar para vocês o que é essa expressão que o Lacan buscou do direito, né, do gozo de férias, gozo de direitos, para ressignificá-la como gozo. Isso vai ficar tão mais claro para vocês quando entenderem o significado dessa expressão gozo, porque grande parte desses processos, aquela briga, né, infinda, ela é um verdadeiro gozo, só que o gozo é mortífero. O mais impressionante em um litígio conjugal é que cada parte tem certeza de que está do lado da verdade, da sua verdade. O litígio, além de ser um sintoma de uma relação mal resolvida, significa também a tentativa, muitas vezes inconsciente, de não perder, embora já tenham perdido. O amor, o respeito, a dignidade. A reivindicação objetiva que surge nos processos litigiosos vem sempre em nome de um direito. Na maioria das vezes, isso é uma falácia. É comum o processo judicial ser usado para travestir uma outra cena que é da ordem da subjetividade. É apenas uma tentativa inconsciente de não se separar. Dessa forma, mantém-se o vínculo até que o Estado juiz coloque um ponto final por meio de uma sentença que, em última instância, significa pare de gozar. Então, e os clientes, eles sempre nos procuram, estão sempre com a sensação, né, de que estão perdendo, quando faz um acordo, acham que a outra parte ficou em vantagem, né? Nós, advogados, principalmente, talvez vocês não tenham tanto isso, mas nós, advogados, somos sempre condenados ao final, porque o acordo não está bom, né? E o advogado passou para o outro lado, ou o juiz está comprado, né? Mais ou menos assim. Então, é importante entender esse processo como um processo, um ritual mesmo de passagem, né? Porque os clientes estão sempre com essa sensação, né? Eles chegam para nós e falam, só quero os meus direitos, né? Mas todos falam, só quero os meus direitos, mas estão sempre com a sensação de que estão perdendo, né? Falam, quero nada mais, mas nada está bom, né? E é interessante também, falar, não, eu não quero brigar. Não quero brigar, quero ser consensual, mas também não cede para fazer o acordo, né? E é importante que a gente tenha segurança nisso, gente, porque essa briga com esse judiciário falido do jeito que está é quase uma insanidade, né? São anos, partilha, eu nunca vi o final de uma partilha, eu sou velho, eu estou há muitos anos, né? Já sou idoso, então nunca vi uma partilha chegar ao final. Ou chega através de acordo, né? Ou essas brigas de pensão, de execução, então é aquele calvário, né? E acho que é uma realidade bem grande aí para vocês, de quem está devendo e de quem está precisando, do credor e do devedor. Mas, enfim, só para terminar essa parte da leitura, assim, cumprir rituais, sair de uma posição de sofrimento, elaborar o luto, significam tomar as rédeas do próprio destino. É uma decisão entre ser sujeito ou permitir-se ser objeto do desejo. Por isso, os rituais exigem preparação, discernimento e coragem. Mas, ao final, além de fazer uma passagem, uma transposição, podem também servir de elevação da alma, apesar da dor que muitas vezes os acompanha. Particularmente, o ritual do divórcio conjugal, né, ou da extinta separação judicial, da dissolução do união estável, que fará a passagem do estado civil para outro, apesar do sofrimento, traz consigo o mesmo sentido do casamento, ou seja, as pessoas se casam para serem felizes e separam também à procura da felicidade, né? Então, essa era a parte que eu queria introduzir para falar dos aspectos subjetivos.
Vou falar um pouco dos aspectos objetivos, só para trazer algumas novidades aí, mas vocês podem interromper mesmo e falar sobre isso, né? O divórcio, ele, de 1977, olha só, eu só vou falar isso rapidamente, esse breve histórico, para dizer de como o direito de família, e isso é de pobre, de rico, é sempre determinado por uma moral sexual dita civilizatória. Então, em 1977, quando foi instalado o divórcio, a família vão acabar. Em 2010, quando nós estávamos lá, eu como presidente do IBDFAN, no Congresso Nacional, para aprovar a emenda 66, eu ouvi o mesmo discurso de 1977. Olha, vocês estão simplificando o divórcio, vocês vão acabar com a família. Então, é sempre esse discurso moral que determina. E hoje, nas famílias, em relação às famílias simultâneas, não sei se vocês têm esses casos, eu tenho vários, né, porque também é uma questão moral, que é a mesma história dos filhos fora do casamento, até 1988, que eram chamados de ilegítimos, que era assim, ó, os filhos existem, mas tem que fazer de conta que eles não existem, eles são ilegítimos, moral hipócrita. Essas famílias existem aos milhares, mas não pode dizer que elas existem, em nome da moral e dos bons costumes. Eu morro de medo dos defensores da moral e dos bons costumes, porque sempre tem algo a esconder. Eu acho que essa realidade das famílias simultâneas é uma grande realidade no Brasil e acho que é a grande questão atual do direito de família. Mas voltando para o divórcio, então a emenda simplificou, acabaram os prazos, acabou o Instituto da Separação Judicial, alguns até falam que não acabou, mas quando nós fizemos, e eu participei da elaboração do texto, a diretoria do IBDFAN se reuniu lá em Tiradentes, fizemos a elaboração do texto, apresentamos o Sérgio Barradas, que fez a tramitação no Congresso, e o objetivo era acabar com a separação judicial. Bom, se não acabou, isso nem interessa mais, porque tem uma decisão do STJ recente que diz que não acabou, embora a maioria diga que tenha acabado. O fato é que ninguém usa isso mais, não sei se vocês usaram, eu não sei nem para que serve. Na verdade, além dessa moral sexual, ela é uma moral religiosa também. O que é a separação, ou o que era a separação? É um limbo, né? Porque quando foi aprovado o divórcio no Brasil, nós deixamos o divórcio entrar no Brasil, na época as forças religiosas eram católicas, né? Hoje está dividida, e desde que mantém o desquite, porque católico não vai divorciar. Então manteve o desquite, só que mudou o nome para separação judicial. E a separação judicial, então, já que é religioso, é como se fosse o purgatório. Quem é católico vai entender isso aqui. Né? Você tem que sair, você não pode ir para o céu direto, você vai sair do inferno, que está o seu casamento, você tem que passar pelo purgatório para ir para o outro casamento, para ir para o divórcio. Né? Então é mais ou menos isso, não tem sentido. Além de que, eu acho que os que defendem isso é muito mais uma questão de mercado, porque afetou a vida dos advogados, em vez de 2 processos, discutir culpa, acabou com isso. Né? Isso alterou o mercado mesmo da advocacia. O que não tem que pensar em mercado, tem que pensar no cidadão. Né? Então, aí o divórcio ficou bastante simplificado, então acabou com os prazos, discussão de culpa, separação judicial. Então é muito simples, o que é que a gente faz no divórcio? Tem a novidade que eu queria trazer para vocês, que não sei se você sabe, isso foi publicado pelo IBDFAN. Aliás, quem depois quiser receber gratuitamente, quem não é sócio, quem é sócio tem vários benefícios, né? Até recebe a jurisprudência, tem muitos benefícios, mas quem não se interessar pode, me passa o e-mail que eu vou cadastrá-los para receber essas notícias do IBDFAN. Porque saiu essa notícia aqui, que é uma tese que eu inventei. E nós, advogados defensores, vamos inventando teses, né? Aliás, só um parênteses, nós agora estamos formatando a Comissão de Defensores Públicos do IBDFAN, que era uma pessoa do Ceará, estamos numa conversa, depois se alguém se interessar em participar dessa comissão, pode me procurar para a gente conversar sobre isso. Então, vou contar a história que fica mais fácil. Era até uma história, era um sobrinho meu, que ele estava casado há 1 ano, 2, e brigando com a mulher, entrou com um divórcio litigioso, e ela até chegou a falar lá nos autos que aceitava, ela só queria pensão alimentícia, que é as coisas que a gente já conhece. Só que ele morreu de acidente. Ele morreu num acidente trágico, há 2, 3 anos atrás, e o processo tramitando. E qual foi a sentença do juiz?
não terminou, não foi decretada a sentença, não foi dada a sentença, então ela é viúva. Isso mudaria toda a relação jurídica, embora nem tivesse patrimônio para partilhar, mas tinha pensão, e que concorreria com as mães, com os pais deles e tal. E aí, eu falei, mas não é justo. E aí, que nós que nos deparamos sempre entre o justo e o legal, esse dilema, né, que nos persegue, eu acho que a gente tem que ir atrás do justo, independente do legal, até porque não tendo uma regra, né, não tendo uma lei, no sentido de regra, nós podemos invocar princípios. É assim que nós criamos as teses. Assim que eu criei a tese do abandono afetivo e essa do divórcio pós-mortem. Não sei se vocês já viram essa decisão, porque não era justo que aquela mulher fosse viúva, tinha não só consequências patrimoniais, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela primeira vez, julgou e essa tese já se espalhou, isso foi recente, aqui depois eu posso passar para vocês. Foi a apelação número... Deixa eu pôr o óculos, que eu não estou enxergando. Essa é uma das novidades que eu disse no aspecto objetivo que eu queria trazer para vocês, chamado divórcio pós-mortem, né? É a apelação número 1000.17.0712666-5/001. Era o relator, o desembargador Oliveira Firmo. Depois eu posso mandar para vocês. Então, essa é uma das novidades aí do divórcio, né, que ninguém tinha pensado nisso, e vocês, porque essa nossa prática ela é muito rica, né? Cada um chega com um caso, e claro que a maioria é meio beabá, né? Assim como é para vocês, é para mim, divórcio e tal, aquela coisa, né? Vocês, alimentos e tal, mas de vez em quando chega algumas coisas interessantes, né? E como esse, por exemplo, isso, então já tem esse precedente aí, né, esse precedente aí do divórcio, que nós podemos chamar de divórcio pós-morte. Outra novidade, que nem é novidade, vocês talvez já pratiquem isso, que é o chamado divórcio unilateral, né? Olha, a partir da emenda constitucional 66, e demorou, de 2010, já tem quase 10 anos, hoje os juízes, aqui em Belo Horizonte, principalmente, muito apegados à literalidade da lei, mas principalmente depois do CPC, que tornou possível ter 2 sentenças em um mesmo processo, eles começaram a dar sentenças de divórcio liminarmente. Eu já tive algumas sentenças e tem de divórcio liminar. Isso já está em todo o Brasil, aqui em Minas menos, né? O Minas é um tribunal mais conservador, mas esse pensamento é interessante ver como é que o pensamento jurídico, como é que ele vai pairando, né, sobre essas questões, e o divórcio unilateral, então, já está ficando comum. Não sei se vocês já tiveram. Alguém aqui já teve, só para quebrar um pouco a minha fala, alguém já teve o divórcio decretado liminarmente, ou o divórcio unilateral, já teve? Aqui em Belo Horizonte? Contagem? Mas essa é uma tendência, porque aí o pensamento vai evoluindo e chega numa hora que não tem volta, assim como no começo, né, assim, olha, não precisa aquela história dos prazos para divórcio, né, tudo isso vai sendo superado, porque a vida, a realidade, né, ela vai fazendo com que essas coisas aconteçam, assim como as uniões homoafetivas, que no início, né, quem é que pensava 20 anos atrás que haveria casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Hoje já é uma coisa que está comum. O primeiro casamento de 2 mulheres que eu fiz, acho que deve ter sido eu que fiz, eu consegui a autorização, depois de muito custo, numa vara, aqui de Belo Horizonte, fomos no cartório casar as 2 mulheres. Chegou lá o juiz de paz e falou, eu não caso, é contra a minha religião. Eu falei, não é possível, né? E aí foi aquele bafafá, tira, o juiz de paz, tá? Ah, é? Pois é, você imagina, e é isso que eu estava falando, como é que nós vamos colocar os nossos valores particulares sobre isso, né? E é esse, porque o direito ele é um instrumento ideológico que vai incluindo ou excluindo pessoas no laço social, né? E foi assim com os filhos ilegítimos, com o casamento, com as relações homoafetivas, com as uniões agora simultâneas, que está em evolução. O STF começou um julgamento sobre isso, não sei se vocês acompanharam, o IBDFAN estará participando do próximo julgamento como amicus curiae, e eu acho que é um caminho sem volta.
Como é que vai dizer que não existe aquelas famílias? Vão repetir a mesma injustiça histórica, a mesma hipocrisia. É como a história dos filhos ilegítimos. Fala filho ilegítimo, até arrepio, né? Tem gente que ainda fala assim. Mas isso era uma realidade que as pessoas achavam normal falar bastardo, filho ilegítimo, né? Então, é importante mudar esses nomes, que é, de novo, eu com a psicanálise, porque as palavras têm força e poder. Quando você vai mudando as palavras, você vai ressignificando, você vai dando uma outra estrutura ali, né, para aquilo. Por exemplo, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente fala convivência familiar, nós temos que parar de usar a expressão visita. Visita traduz, além do significado, tem um significante, traduz essa coisa de frieza, né? Então, um pai jamais deveria se permitir falar, eu sou o visitante do meu filho. Não, isso é péssimo, né? Eu sou o convivente, eu convivo, quero conviver com meu filho, né? Pois é, isso é de um atraso. E isso, gente, essas palavras, não é uma palavrinha boba, ingênua, não. É porque isso ainda faz parte da implementação de um projeto que ainda não foi implementado no Brasil, embora tenha lei, que é da guarda compartilhada. Não existe, a cultura da guarda compartilhada, ela está sendo implementada ainda. Né? Porque enquanto as mulheres estiverem falando assim, eu deixo você visitar meu filho, porque não tem guarda, a mulher não tem que falar, eu deixo, por que vai falar que deixa? Então o filho não é do pai, né? Bom, então essa história da guarda compartilhada, vou voltar nisso. Mas só para falar da força das palavras. Então, concubinato. Concubinato é uma palavra feia, discriminatória, uniões simultâneas, né? E por aí vai, várias outras palavras. Aliás, o direito de família tem um novo vocabulário jurídico, né? Com paternidade socioafetiva, né? Várias expressões, né? E eu gosto tanto disso que eu escrevi um dicionário, aproveitar para fazer propaganda do Dicionário de Direito de Família e Sucessões, que são mais de 2.000 verbetes, onde eu falo, tem uns 30 verbetes de psicanálise e a arte, elementos da arte, que eu complemento os verbetes com uma linguagem poética, literária, para quebrar um pouco a dureza da linguagem jurídica. Mas, voltando, só estou dizendo isso por causa de dizer da força das palavras, né? Então, olha só, quando os clientes chegam, para ajudar a organizar. O divórcio, ele tem dois aspectos pessoais e aspectos econômicos. Os aspectos pessoais são, mudou o nome, é uma coisa que está cada vez menos, né? As pessoas mudando o nome. Mas isso ainda é da cultura. E algumas mulheres chegam lá e falam assim, olha, eu faço questão de mudar o nome, que eu faço questão de voltar, resgatar a minha identidade de solteira. Outras dizem, falam, esse nome já está incorporado na minha personalidade, não quero mudar, vai me dar muito trabalho, né? Nem dá tanto trabalho, mas elas acham que vão dar tanto trabalho. E acaba que... Então, são duas posições, e, segundo a psicanálise, tem alguma possibilidade, muitos aqui que estão casados, talvez tenham mudado o nome, inclusive recentemente. Isso faz parte de uma cultura patriarcal. Segundo a psicanálise, quando você tem alguma possibilidade de um casamento dar certo, é quando você não mistura as identidades. A identidade é a maior representação, o nome é a maior representação da identidade. Então, isso no futuro, nós estamos falando do direito de família do futuro, tá? Tende a acabar. E em relação ao nome, tem uma novidade, não sei se vocês atentaram para isso, mas eu vou falar mesmo assim, que foi aquele provimento do CNJ, sabem disso? O provimento 82, que nós lutávamos muito aqui nas varas de família, para dizer assim, olha, a mulher voltou a usar o nome de solteira, mas ela, não só ela, mas precisa mudar na certidão de nascimento dos filhos, porque senão vai dar um problema, vai ficar certidão de nascimento. Os juízes, não dava, eu já briguei muito com os juízes aqui, na 7ª vara, então, né, não tem jeito, tem que entrar na vara de registro público. E agora, finalmente, entenderam. Provimento 82, de 3 de julho de 2019. Você pode ir lá no cartório direto, simplesmente apresenta o comprovante e o cartório muda, não precisa nem de ordem judicial para isso. Isso foi uma evolução, né? Isso foi muito importante, porque o nome não é uma coisa tão ingênua. E mudar o nome na certidão de nascimento dos filhos é importante também. Bom, então, nos aspectos pessoais, não sei se eu estou falando muito, vocês me detenham, porque eu queria conversar, eu queria ouvir vocês também um pouco. Mas nos aspectos pessoais, só para ajudar o cliente a organizar um raciocínio, então, mudança de nome,
guarda e convivência. Aliás, no direito de família do futuro, também a expressão guarda não existirá, vai ser só convivência, porque guarda também traz consigo um significante mais de objeto, né? E com a história da guarda compartilhada, que por enquanto a gente ainda fala, guarda compartilhada, tende a acabar. Então, a guarda, né, guarda e convivência. E aí, uma questão também que está em evolução. Como eu disse, já tinha adiantado, a guarda compartilhada é obrigatória, mas era tão difícil, eu devo ter sido um dos primeiros que fiz guarda compartilhada, os juízes falaram, não aceitava guarda compartilhada. Mas, peraí. E aí vem o Ministério Público, fala, não, isso não é bom. Onde é que o Ministério Público tirou que não é bom? Quem sabe mais do que o pai e a mãe? O Ministério Público, às vezes, serve para atrapalhar o processo de família. Né? E, às vezes, eu brigo com o Ministério Público e tenho que me conter, porque senão eu vou ficar queimado no Ministério Público. Mas às vezes, ele fala, não, isso não tem... Por exemplo, estou fazendo um divórcio lá agora, que o Ministério Público opinou contrariamente, porque tinha uma parte da pensão que pagava em cartão de crédito, porque hoje o dinheiro está cada vez mais eletrônico, nós não podemos perder o time, a vida está evoluindo, e era uma forma que eles já praticavam, o Ministério Público falou, não pode. Né? Bom, então, na guarda, não podia, dei uma lei falando da guarda compartilhada, foi preciso vir outra lei para dizer que era obrigatório, porque a primeira falava só quando fosse possível. Nunca era possível. E aí depois, o mais ridículo ainda, é uma resolução, um provimento do CNJ, recomendando aos juízes a cumprir a lei da guarda compartilhada. Olha que ridículo, né? Ver se precisava disso. Mas é uma resistência, porque direito é interpretação. Então, essa interpretação, ela é subjetiva, depende da posição do sujeito na vida, do sujeito julgador, do Ministério Público. Então, guarda compartilhada só evoluiu graças ao movimento dos pais separados, que começaram, isso é uma grande evolução, uma grande vantagem para as crianças, para os filhos, que os pais passaram a reivindicar uma convivência maior com os filhos. E a chave de ouro na separação é essa, instalar um campo neutro para as crianças, para os filhos, e os pais que pensarem verdadeiramente nos filhos, eles vão compartilhar a guarda. E o que é guarda compartilhada? Compartilhar o cotidiano, né? Isso não necessariamente afeta a pensão, a guarda, só que hoje, no estágio atual da guarda, e que o Sejusc barrou, semana passada, um acordo meu de guarda compartilhada, porque eu coloquei guarda compartilhada com residências alternadas. Eles já praticam isso há anos e funciona muito bem. E eu falei, vamos recorrer, porque eu fico irado com isso, porque não é possível que o juiz sabe mais do que o pai. Era um casal, eram pessoas esclarecidas, que não tinham nenhuma dúvida, aquele acordo funcionava. Né? Então, a guarda compartilhada, tem estudos na Europa muito consistentes que a guarda, que os filhos de guarda compartilhada, que convivem, né, nesse tempo equilibrado, de residências alternadas, têm menos problemas do que os filhos, do que os outros filhos. Menos problema, por quê? Porque filho dá problema, né, gente? Quem tem filho sabe que filho não tem jeito, filho dá problema. Agora, filho de pai separado que briga, então, aí esse dá problema. Mas não é porque a guarda é assim, é porque os pais brigam, né? Então, é importante, mas a gente pensar nisso, essa cultura da guarda compartilhada já melhorou muito, mas precisa melhorar muito ainda. Não se entendeu ainda, porque fala assim, uma psicologia mais rasa, diz, ó, mas a rotina do filho, o filho tem que ter rotina. Claro que tem que ter rotina, a rotina é essa. Né? Então, tem aumentado. Em breve, eu acho que não haverá a verdadeira guarda compartilhada, será assim. Mas estou falando ainda do direito de família do futuro, mas de uma tendência. Tá? Bom, e nos aspectos econômicos, pensão alimentícia e partilha de bens. Partilha de bens, que é de acordo com o regime de bens, né? E simples, a não ser quando tem fraudes, e a pensão alimentícia, que é o grande problema. A história de pensão alimentícia, seja de rico, seja de pobre, é assim, quem dá sempre acha que está dando muito e quem recebe acha que está recebendo pouco. Né? Essa é a história das pensões alimentícias. E é o beabá mesmo da pensão alimentícia, que é, né, no binômio necessidade, possibilidade, e o grande problema da pensão alimentícia, a única coisa que anda rápido na justiça é a fixação da pensão. Mas se não pagar, aí vem a tormenta. A execução de alimentos, o verdadeiro calvário das execuções de alimentos. Né? Então, as pensões, assim, não tem muito, tem uma tendência, os juízes, quando há uma fixação,
os juízes estabelecem um valor fixo. Isso é muito difícil, mas também no futuro eu acho que vai mudar. Primeiro porque o dinheiro está ficando eletrônico, né? Mas os juízes têm uma certa insegurança de fixar pensão mista, que é aquela que paga uma parte em dinheiro, uma parte em espécie, uma parte in natura. Mas isso, a história da pensão alimentícia, não tem muito não tem muita variante nem variável, apenas numa novidade, que também foi uma tese inventada a partir de um caso concreto, que é a pensão compensatória, né? Quando tem uma queda brusca no padrão de vida, é possível uma pensão compensatória, né? E uma questão que fica também pendente, e da qual, em princípio, eu sou contra, é quando há um divórcio, uma separação, quando há um pedido de reparação civil por ter traído, por exemplo, eu estou trabalhando um caso lá agora, quero até a ajuda de vocês para pensar nisso, né? Eu tenho que dar essa resposta, eu estou na dúvida, que eu não sei tudo, né? E eu não estou sempre em dúvida, ainda bem, né? O caso é o seguinte: a mulher, uma advogada, se separou e ela morava aqui, porque era funcionária pública, e o marido morava em São Paulo, e aí ele trabalhava numa grande empresa, e eles combinaram montar apartamento aqui, ele vinha de vez em quando, ela ia de vez em quando, e assim se passaram 20 anos. E aí eles se divorciaram. Depois que divorciaram, descobriu que ele tinha uma vida paralela. E ela já estava chegando numa idade que não poderia ter filhos, congelou óvulos, e o projeto era ter filhos até que ele viesse para Belo Horizonte. Só que isso não veio, aí ela acabou mudando para a França e tal. Mas aí ela me pergunta o seguinte: bom, eu descobri, achei que era um divórcio comum, que o amor acabou, separou, divorciou e tal. Só que eu me senti muito prejudicada. Eu fiquei esperando ele para ter filhos, e com isso eu nem posso ter mais filho. Ainda bem que eu congelei ovos, mas como é que eu vou ter filho? Né? E eles passaram anos projetando esse filho. E aí a questão não é nem tanto da separação, né, da traição. Traição tem dor, claro, sempre vai ter, mesmo que isso não tenha interesse jurídico. E aí tem um limiar, inclusive, para a questão dos alimentos, que é uma novidade do Código Civil, que é a indignidade. Não sei se já tiver algum caso onde se alegou a indignidade, artigo 1708, parágrafo 1º, 1708, 1706, não sei, não lembro agora, acho que é 1708, que fala que um ato de indignidade descaracteriza, perde o direito a receber pensão alimentícia, né? E isso é muito perigoso, porque tem um limiar aí entre culpa e responsabilidade, né? Quando nós fizemos a emenda constitucional 66, foi exatamente para substituir, essa foi a grande virada, substituir o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Mas aí fica esse limiar. Será que eu posso entrar com uma ação de reparação civil? Uma vez uma juíza me procurou, que falou assim: olha, eu deixei de ser desembargadora porque eu fui acompanhando meu marido, que também era juiz, depois ele virou desembargador, e agora eu perdi a oportunidade, eu não fui porque tinha uma circunstância lá. Como é que é isso? Perda de uma chance? Então, no caso lá da juíza, eu tive que dizer, porque a gente não pode cair na tentação de falar coisas que agradem ao cliente, né? Tem que falar aquilo que é, aí, por mais doído que seja. Então, para essa juíza, eu falei: olha, eu não pego o caso, não acho que é o caso. Você fez uma escolha de viver com essa pessoa e foi desse jeito, foi uma escolha sua. Você tem que assumir as suas escolhas na vida. Mas no caso dessa mulher, né, tem detalhes recheios desses detalhes, mas também não é por ela ter descoberto que ele a tinha traído. E eu acho isso até muito estranho, né? Como é que alguém tem uma relação paralela e o outro não vê? Segundo a psicanálise, nós temos um processo em nós que chama, um mecanismo psíquico que chama denegação. Às vezes a realidade é tão cruel que nós não vemos, não podemos ver, a gente bloqueia e não vê. Que foi o que aconteceu com essa minha cliente, ela não pôde ver que o cara tinha outra pessoa. Depois que passa, e é só no depois que vai juntando as peças, que fala, mas bem que começou a juntar. Bem que eu vi que ele nunca me chamou para a festa de Natal da empresa. Ele não, e aí foi juntando e falou,
Né? E ela muito confiando nele, confiando cegamente, porque o amor às vezes tem que ser cego, porque senão, né, sei lá o que acontece, se não for cego, você vê muito e não tem, talvez. Então, eu estou lá nesse dilema. Mas essa é uma questão que, a partir do momento que a gente acabou com a discussão de culpa, né, e substitui o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade, será que nós podemos pedir reparação civil nisso? Né? Eu acho que na relação paterno-filial cabe isso, cabe a reparação civil. Mas na relação conjugal, acho que é uma via de mão dupla, você tem que se responsabilizar pelas escolhas, né? E dói, mas nem toda dor o judiciário tem que atuar. Mas na relação paterno-filial, eu acho que quem põe filho no mundo tem que se responsabilizar, seja planejado ou não, desejado ou não. Porque se o Estado disser que não tem reparação civil, significa que ele está dizendo assim, olha, os pais não têm responsabilidade com a criação dos seus filhos. Por isso que tem essas milhares de crianças, 50 mil em abrigos, 50 mil crianças em abrigos, né, são as crianças invisíveis desse Brasil, à espera de uma família, seja adotada, para ser adotada, seja família biológica. O fato é que elas estão lá jogadas, né, depositadas nos abrigos, porque os pais, né, abandonaram. Mãe também abandona, mas a maioria que abandona é pai, porque o pai geralmente encosta na mãe para criar filhos. Isso não é só a classe, todas as classes em geral é assim. Na cultura patriarcal mudando, isso está mudando. Mas voltando para o assunto, esta é uma questão atual também. Será que é possível uma reparação? Nesse caso, o que eu estou pensando, mas precisa amadurecer mais, é da perda de uma chance. Né, uma reparação civil pela perda de uma chance, por ela não ter tido filho, porque aí você não está numa questão moral. Igual... Sim, aí. Eu acho que está mais fácil ser advogado dele do que dela, né? Tá. Tá. Eu falei isso para ela e ela disse, pois é, mas a mulher, gente, a situação da mulher ainda é uma questão, assim, olha, ela vai largar o emprego para acompanhar o marido larga e ela fica sem um marido, sem um emprego, é uma escolha, é uma escolha, E as mulheres sempre... que a maioria das mulheres cai no conto do vigário, né? Porque você é quase o conto do vigário, assim, que assim, é uma escolha, e aí vai fazer o quê? Pois é. Não, foi só o óvulo, não foi o embrião. Foi só o óvulo, não chegou. Aliás, ela pediu, olha só, a pessoa não quer ver, né? Ela pediu, vamos implantar, porque ela já estava com 40 anos, começa a aumentar o risco da gravidez e tal, né? E ele foi enrolando ela e não deu material para fazer. E ela também não quis, nunca quis, claro. Sim. Ia ficar com E ele, na verdade, ele não tinha coragem de falar. Pois é, mas Sim, eu perguntei isso para ela. Falei, mas você quer por quê? Por causa de vingança? Porque a vingança não pode... Porque dor e sofrimento tem na vida, então não pode medicalizar a vida. Você está triste, você vai tomar um remédio. O marido traz, vai entrar na justiça. Não pode ser assim. Mas eu estou trabalhando com ela lá para ver até se ela desiste, porque eu acho que ela ganhar, eu estou com muita dúvida disso, estou só pensando nessa questão da perda de uma chance, mas mesmo assim não sei se... Ela pode, mas aí... Não, ela pode engravidar, até porque ela tem 40, ela tem óvulos congelados, mas de quem será o material genético? Ela não queria um pai, um doador anônimo. Pois não sei. Pois é. Não, está muito mais difícil ser advogado do marido.
Não, vocês estão me convencendo e estão me ajudando. Acho que eu vou falar com ela. Como mudar de lado não tem jeito, eu vou falar com ela, você vai ter que se haver com essa dor. E esse é o problema, né, gente? Porque a gente tem que se haver com essa dor, porque querer colocar no outro, né? Porque a tendência do ser humano é sempre colocar no outro. Por isso que foi uma grande evolução a gente acabar com a discussão de culpa. Porque o culpado é sempre o outro. Porque enquanto eu estou colocando no outro, eu não me responsabilizo. Né? E a minha responsabilidade, nesse caso, e a responsabilidade dela? Eu estou elaborando aqui, acho que eu já sei a resposta que eu vou dar. Obrigado. Admitir, né? Poxa, o problema é que ele está empurrando porque tem alguma coisa. Eu acho que ela não quis ver, né? Não quis ver. E aí vai ter que responder por isso na vida, né, gente? Então, esse é o direito de família, é o nosso dia a dia, a realidade de vocês não é diferente no sentido do divórcio, da dor, do sofrimento, né, dessa coisa. E eu queria ouvir isso, queria ouvir vocês um pouco. Como é que é seu nome, querida? Ana Carolina. Vai levar o microfone. Bom, então, nesse caso, realmente, eu viajei aqui, mas eu pensei que, por um acaso, ele agiu de má fé. Inclusive, porque trata-se de uma relação que muitas vezes você pode até ver uma relação contratual ou não, o que seria? E a má-fé dele, para mim, configura, inclusive, pela outra família, que ele já tinha atitudes pensadas. Então, é uma configuração de uma má-fé. Não sei se utiliza-se isso, mas uma responsabilização aí, não em questão de escolha. Escolha ele teve, ela teve, escolha. Mas, além disso, eu vejo uma má-fé de uma parte, que com certeza pode até carregar, talvez, uma intenção futura, que ele escolheu por outras opções que não amor, porque para mim talvez aí amor não é nem lá nem cá, nem com uma nem com outra família. Aí eu vou introduzir um outro elemento muito interessante, não pode terminar de falar. Não, é por aí que eu só... Porque no detalhe do caso é muito interessante, porque ele dizia que amava ela e dava provas disso em várias formas, e ele gostava de verdade das duas. E ele ficou dividido, porque tem gente que gosta das duas, de duas pessoas. E aí? Pois eu vou contar. Eu lembro bem dessa data, 28 de junho, quando o CNJ proibiu, que eu estava lá no Projac gravando aquele programa Amor e Sexo, que eu adoro o programa, e acabei indo lá gravando alguns programas, e um dos programas que eu participei era exatamente sobre união poliafetiva. E eu fiquei conhecendo o pessoal que vive em união poliafetiva. Depois até tive um cara que vive um cliente que vive em união poliafetiva aqui em Belo Horizonte, que era mais ou menos a seguinte história. Porque esse gancho é interessante para a gente pensar o futuro do direito de família, para a gente tirar o moralismo e entrar com a ética. Ele separou da mulher, daí 4 anos a mulher aparece e fala, olha, agora que eu vejo tanto que eu gosto de você, volta comigo. Fala, não posso porque agora já tem outra. Fala, não tem importância, vamos viver todo mundo junto, e vive os 3, felizes, né? Lá Pois tem gente que gosta. Eu, para dizer a verdade, eu não conseguiria, mas eu admiro muito quem gosta. Eu acho que é um ser superior, um ser evoluído, que não tem ciúme, que não tem... Eu mal dou conta de uma. Agora, tem gente que dá conta de nenhuma. Agora, dá conta de 2... Eu não tenho problema moral em relação a isso. O direito tem, né? Tanto que é a grande questão, e tem gente que vive, não tem nenhuma enganação na união poliafetiva. Esse casal, esse trisal, né, que chama, eles vivem assim. Depois, se der, vocês vejam lá no Globoplay esse programa Amor e Sexo, você assistiu, que é esqueci o nome dele, acabei ficando amigo dele, que é um psicólogo, que está inclusive fazendo uma pesquisa sobre isso, e isso em breve chegará para vocês, porque as pessoas que chegam para vocês, eu acho que elas são mais despidas desse moralismo pequeno burguês, sabe, que é péssimo,
né? Eu acho que isso vocês têm um material mais rico de trabalho, né? Então, isso em breve vai estar chegando para vocês, porque tem um pensamento que vai parando, isso vai ganhando áreas de normalidade, como as uniões homoafetivas, né? Que começa a ganhar, ainda precisa evoluir muito, né? Mas começa a ganhar áreas de normalidade, essas novas relações. Então, a gente volta nesse casal que eu estou trabalhando. Ele gostava das duas, mas ele não podia, ele não tinha coragem de falar para ela. Às vezes, falasse, né? Eu gosto das duas. Quem sabe, até poderia, sei lá, mas enfim, ele não. 90% dos casos é a mulher que toma iniciativa. Concordo. Os homens não arrumam amante. Comodidade, mas. E pode ter relação extraconjugal sem culpa. A mulher não é que a mulher não tem, mas tem mais culpa do que homem, né? Quando vai ter uma relação fora do casamento. Eu acredito que ela ficou na zona de conforto durante esse período que ela ficou iludida com alguma coisa da parte dele. E no final ela ficou extremamente fragilizada, né, emocionalmente, né? De formas que perdeu talvez alguma coisa do sonho dela, perdeu o sentido. Então eu acredito que no fundo dela, talvez ela quer reconstruir a vida dela e deixar virar a página, talvez, não? Mas se você fosse juiz, você daria uma reparação civil para ela, se ela te pedisse? Olha, eu tenho que analisar com mais calma. Vou examinar os autos. Você não daria. Mas eu já vi que alguém ali daria. Então, se eu for trabalhar no caso, eu vou te chamar para trabalhar comigo, para você dar os restos dos argumentos que estão bons. Não, aí seria uma indenização ou uma reparação civil. A pensão compensatória, no caso, ali nem teve uma queda do padrão de direito, mas no caso dela até seria possível, porque ela ganhava menos, tipo, ela ganhava 5, ele ganhava 40, então teve uma queda, vai ter uma queda no padrão de direito. Mas nem acho que é assim, sabe? O caso dela seria mais o que eu pensei, indenização, pensei mais na perda de uma chance, mas aqui eu já estou achando esse raciocínio fraco, vocês estão me convencendo. Tem que conversar mais com você para eu pegar o caso. Não. Não tem, pois é, e aí você tocou num ponto que é psicanalítico e jurídico, porque o que interessa dessa história é responsabilidade de cada um. As pessoas, será que não tem que responsabilizar pelas suas escolhas? Ela foi enganada, mas até que ponto eu me deixei enganar? Né? Até que ponto eu me deixei enganar? É uma questão séria, porque esse caso envolve várias questões aí, né? Então nós já examinou os autos, nós pronto, tá bom. Ela congelou óvulos. No fundo, eu acho que ela sabe, porque o inconsciente existe, né? Acho que ela devia ter essa percepção. Sabe quando você sabe que tem uma coisa, não sabe o que é? É uma percepção, né? A percepção está no ar, mas ela ainda não está objetivada na sua consciência, porque a gente tem essas percepções, né? E eu acho que ela tinha essa percepção, mas não acessava a consciência. Tanto é que ela congelou óvulos não. Tinha, no detalhamento lá tem, e ele foi enrolando, né? Foi enrolando e tal, e ela se deixando enrolar, né? E assim, de má fé, e era daquela coisa, que é onde as mulheres pagam um preço, assim, olha, eu não vou abrir mão da minha carreira. Se ela tivesse aberto mão da carreira, ou ela teria resolvido esse negócio lá no começo, já estaria casado com outro, tido filho, ou então ele teria mandado a outra embora, né? Porque essa história é sempre um clichê, né? Quem que é a outra? A outra era uma estagiária dele lá na empresa. É igual a história assim, ó, o marido ficou com a secretária, né? É um clichê. O médico... Talvez ela caia por terra no momento em que se analisa que ela ainda tem essa chance hoje. Então, talvez caia por terra por ela ainda poder hoje e que, de qualquer forma, o divórcio ocorreria, né? Não, mas eu pediria. No seu caso, na sua situação, eu pediria. Porque eu não você já tem. E a grande questão... e porque a outra com quem ele ficou, acho que não sabia, ele enganava as duas, uma não sabia da outra, né?
Uhum. Bom, competente. Não, se bem que não, ele era assim, ele era para dentro, ele não falava, ele não expressava, ele tinha muito medo e ele enrolou. Ele teve sofrimento dele também, porque como é que ele, não é alguém assim, ó, eu gosto das duas, quero as duas. Isso é claro, é outra história. E aí, o que aconteceu? Ele tinha uma união estável com essa primeira. Foi trabalhar numa fazenda. Ele era policial civil, foi trabalhar numa fazenda, chegou lá, conheceu a funcionária da fazenda, se enrabichou com ela lá foi mais 3 filhos com essa mulher. Essa da fazenda sabia da matriz, vou falar matriz e filial, tá? Então, ela sabia da matriz, mas não era recíproco. E aí, o que aconteceu? Ele foi assassinado, e aí fica aquela interrogação, ou seja, como assim? Será que alguém mandou matar? Será que foi só um assalto porque ele era policial também? Enfim, ficou uma incógnita aí. Só que no dia do velório dele, olha que constrangimento, gente. Aí será que seria caso de pedir uma indenização? Eu acho que a gente gosta de direito de família por causa desses casos. Desses casos, igual de televisão mesmo. E aí, no dia do velório, a matriz está lá com os 4 filhos, então chega essa outra amante, né, que eu vou chamar de amante, mas era filial. Ela chega com 3 criancinhas pequenas, se dizendo, então, ele era o meu companheiro, ele é pai das minhas 3 crianças, e aí aquele vexame, aquele bafafá todo, e aí, como se não bastasse, começa a chegar mais mulher com filho, gente, falando que era dele. E assim, ele, pelo visto, era super mulherengo, só que essas outras crianças não estavam registradas no nome dele. Mas, segundo as mulheres, falaram que era dele, mas não, né, pediram DNA, fizeram nada. E aí, assim, foi um imbróglio, isso está até hoje na justiça, seja na ação lá de inventário, que tá uma briga danada, na ação da família. E aí, assim, gente, eu não tô com tempo de contar aqui pra vocês, não, mas o negócio, assim, a história é muito longa, com muitos capítulos, mas hoje a gente está num pé que está subindo uma apelação agora para o tribunal, porque o juiz daqui julgou que a matriz viveu em união estável até o período X, e que a outra não foi reconhecida, mas a primeira ficou sem. Então, resumindo, a pensão dele hoje está para as 3 crianças. Ponto final. Não, os outros são maiores, os 4 são maiores. E aí, a briga agora é essa. Por quê? Eu preciso que o juiz reconheça, e eu entrei no caso agora, viu, gente? Segunda instância. Eu preciso que o juiz reconheça que ele é o companheiro dela até o final. E o que o juiz da primeira instância justificou? No caso de união estável, não pode haver infidelidade. Ou seja, o homem não pode ter 2 mulheres. Mas existe esse caso. Ele teve as 2 mulheres. Ele tem 2 famílias. Então, eu vou te contar que no Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou a seguinte situação. Numa união homoafetiva, eles tinham relação aberta, né? Essa expressão que acho que todo mundo entende o que é isso. E aí tinha relação aberta e depois foi reivindicar a união estável. Ele defendeu, falou, não, a nossa união era aberta, então não é união estável. Então, o contrário do Tribunal de Minas, porque senão ficaria muito fácil descaracterizar a união estável. Eu vou trair, eu vou ser premiado ainda, né? Porque é igual a partilha, só para a gente terminar, né, gente? Porque depois eu queria tirar uma foto com todo mundo, se vocês permitirem, para postar no meu Instagram. Vou precisar do fotógrafo aqui, só para tirar uma foto com... Você está saindo? Ah, tá. Mas já estou encerrando, porque vocês também estou vendo que está todo mundo querendo ir embora e chega uma hora que fica cansativo. Para vocês. Porque é a história de barracos mesmo, né? Tem assim, então, essa história... Aí o Tribunal de Justiça de Santa Catarina falou, olha, não, isso não descaracteriza, e caracterizou a união estável. Né? E a tendência, tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que fala, olha, tem 2 mulheres, vai dividir por 3. Até criou uma expressão, triação, não sei se você se lembra. Não, o correto é assim, olha, no caso que eu estou trabalhando aqui, perdi em primeira instância, espero ganhar em segunda instância, que foi uma história, um homem, um advogado, casado durante 40 anos, teve durante 30 anos outra família, 2 filhos aqui, 3 filhos aqui. A juíza disse, não é família, né? Não pode falar que tem. Bom, enfim, teve isso, e como é que seria a divisão disso? Tem que respeitar o contrato lá, original do casamento. Então, divide por 2,
respeita essa parte aqui do contrato de casamento, e a outra parte divide com essa, ou se tiver mais, porque se não fizer isso, você estará incentivando a poligamia, estará incentivando que esse homem possa ter quantas mulheres ele quiser. Igual esse homem do seu Caio, poderia ter tido quantas mulheres, mas o filho não precisava ter tido com elas, né? Porque, coitado desses meninos, né? Que ainda não tiveram pai direito. Mas, então, a tendência da jurisprudência, isso está acontecendo no STF agora, esse ano, talvez, não sei se vai decidir, mas a tendência, o direito de família do futuro é isso. E tende a, isso significa responsabilidade. Se eu escolhi ter 2 mulheres, eu vou ter que responder por isso na vida, por 3, e é o meu patrimônio, não o da minha mulher lá com quem eu sou casado, né? Isso é mais ou menos óbvio, mas até chegar nisso, a gente teve que evoluir muito. Boa noite, professor. Na verdade, eu vou falar rapidamente, porque o tempo já está um pouco curto. Eu queria só registrar, de início, registrar a questão da guarda compartilhada com o regime de residência alternada. Isso tem sido muito difícil aqui no Fórum de Belo Horizonte ser aceito. A partir do momento que o regime de residência alternada, a tendência dos magistrados que eu tenho visto é negar esse tipo de convivência familiar, seja, né, o que foi pelo fato do filho não ter rotina, de não funcionar, mesmo quando, eu já tive caso de quando os pais fazem acordo nesse sentido. Já pratica aquilo. Já pratica, já funciona, e isso não é aceito. Né? É lamentável isso, e eu sofro muito com isso, quando eu passo muita raiva, porque, gente, como que não enxerga? Para mim é tão claro, porque isso vem evoluindo em mim também. Eu fui estudar como é que é isso na Europa e tal, e hoje eu não tenho dúvida, isso faz mal para o filho. Não, eu acho que o ideal é que os filhos convivam o máximo possível com ambos os pais, né? E cada caso é um caso, e dá para estabelecer aquela rotina. Mas assim como a adoção é recheada de preconceito, a guarda compartilhada é recheada de preconceito, mas eu acho que está evoluindo. Quando eu passo muita raiva, eu penso, não, antes nem guarda compartilhada, porque a maneira que eles têm para aceitar a guarda compartilhada, é assim, guarda compartilhada na residência na casa da mãe. Não é, quebra. Qual que é a importância da guarda compartilhada? Primeiro, ela quebra uma estrutura de poder, o filho não é meu nem seu, né? Para a mãe parar e falar, eu deixo você visitar seu filho. Então, tem essa história, né, de que tem que ser na casa. Então, nos meus acordos, eu falo assim, ou coloca na casa dos 2, ou me coloca que é de um, que é de nenhum. Porque o ideal é dizer que é residência alternada, que é diferente de guarda alternada, né? Mas eu acho que a evolução do direito chegará nisso, tende a isso, alguns poucos, somente aqueles mais de mente aberta que têm aceitado isso. Mas a gente sabe que não é bem assim. Na prática. E outra coisa que eu escutei no IBDFAN agora, e desde então eu venho matutando isso na minha cabeça, porque os relacionamentos eles têm mudado, né? E com isso, consequentemente, as necessidades também. E eu não sei se eu entendi mal ou não, mas e isso eu falo de casamento e não de divórcio, parece que agora está surgindo a ideia de talvez fazer uma renúncia da legítima impacto antinupcial? Isso é possível? A legítima, nós temos uma grande discussão dentro do IBDFAN e apresentamos um projeto de lei, está tramitando, eu acho que tende até a ser aprovado, mudando essa questão, porque acho que, a meu ver, um dos grandes estragos que tivemos no Código Civil foi ter colocado o cônjuge como herdeiro necessário. Não sei como é que vocês veem isso, têm opiniões diferentes. Eu sou voto vencido dentro do IBDFAN, tanto que eu tive que assinar contrariado, mas assinei o amicus curiae lá no STF para igualar, para declarar inconstitucionalidade do artigo 1790, né, que iguala a sucessão hereditária de casamento, cônjuge e união estável. Mas eu, particularmente, sou contra. Eu acho que o cônjuge... Mas tem um voto que pode nos salvar, que é do Fachin, que era o ministro Fachin, ele deixa muito claro lá que cônjuge não é, que companheiro não é herdeiro necessário, são coisas diferentes. Mas a legítima, a discussão que tem gente que tem que acabar com legítima. Eu acho que ela é importante, a legítima, porque eu recebo sempre lá, não sei se vocês recebem esse tipo de consulta, os homens, eu tive um filho fora do casamento. Esse filho fora do casamento, que não pediu para nascer, que além de não ter tido pai, ainda não vai receber nada, vai ser excluído da herança.
o filho é homossexual, a filha tem alguma questão moral, porque ela é tira, porque se não tiver legítimo, porque deserdar é difícil, mas pode fazer um testamento e tirar naquelas pessoas. Então, a legítima, eu acho que ela é, no Brasil, ainda muito importante. Em alguns países não tem, alguns países não é metade. Desculpa, eu falo, na verdade, é do cônjuge ou companheiro mesmo. No cônjuge na separação de bens e no companheiro... Sim, essa é uma tese que o Rolf levantou primeiro, ainda é uma tese, que eu também tenho algumas restrições, não consigo ainda fazer, mas é o problema de ser o cônjuge ou companheiro, ser herdeiro necessário, e isso causa muitas injustiças, né? Então, tem gente fazendo pacto antenupcial, falando, ou contrato, excluindo a legítima. Pois é, mas enquanto ainda tem eles estão incluídos na legítima, esses pactos, eles estão sendo válidos? Não, eles estão sendo feitos, segundo Rolf Madaleno. Agora, a validade, a eficácia disso é uma interrogação. Então, não é uma certeza. Não é uma certeza. Eu acho até que eles poderão valer, porque nós estamos tentando acabar com o cônjuge companheiro por lei como herdeiro necessário. Então, mas eu, por exemplo, eu ficaria muito inseguro, e se algum dia eu fizer isso, tem que deixar muito advertido para o cliente, né, que isso aí. Então, é uma interrogação ainda, sabe? Mas é bem interessante isso. E agora, só para finalizar mesmo, uma novidade, não tem a ver com divórcio, mas podemos encerrar, Watson, o contrato de geração de filhos. Vocês já fizeram algum contrato de geração de filhos? Eu vim aqui falar de divórcio, estou extrapolando, né? Mas eu fiz o primeiro contrato de geração de filhos há muito tempo atrás, quando um homem de 35 anos, casado com uma mulher, já tinha filhos, não queria ter mais filhos e tal, já tinha feito o primeiro casamento, e ele teve um filho com a secretária, por inseminação artificial. Como a secretária era casada e foi com autorização do marido, vai que esse marido mudasse de ideia no meio do caminho, ele seria o pai, poderia ir lá e registrar. Então foi o primeiro contrato de geração de filhos que eu fiz. Tenho feito outros de coparentalidade. Isso em breve vai chegar para vocês, né? Assim, ou mesmo, que hoje não se pode fazer, mas acho que em breve vai poder, que é a barriga de aluguel, ou útero de substituição, né? São os futuros contratos de geração de filho. Aqui no Brasil não pode ser remunerado, embora a gente saiba que isso acontece na clandestinidade, mas isso é o futuro do direito de família. Isso tem uma questão moral e só pode quando é parente até terceiro grau, né? A mãe, então, geralmente que gera para o filho e tal, e então tem uma proibição aí, mas eu acho que daqui a 10 anos vai ficar como é na Índia, em vários países que já tem, que é possível. Isso é eu tenho chamado de contrato de geração de filhos. Mas isso é um outro assunto, um outro encontro para a gente falar disso, da validade, legalidade, eticidade, etc, etc. Então, acho que é isso, né? Podemos... sim. O e-mail. Então, tem um projeto, devia ter traduzido RCP, que é Rodrigo Cunha Pereira, RCP, Rodrigo da Cunha, .adv de advogado.br. Repetindo, RCP, Rodrigo da Cunha.adv.br. Eu tenho um Instagram, que é o Clínica do Direito. Não, é tudo minúsculo, tudo minúsculo. rcp@rodrigodacunha.adv.br. Eu tenho um Instagram, que é o Rodrigo da Cunha Pereira Advocacia, o subtítulo é Clínica do Direito, e que, se vocês permitirem, não vou colher a assinatura de todo mundo de sessão de direito de imagem, mas se vocês permitirem, eu gostaria que o fotógrafo tirasse uma foto nossa aqui, para registrar esse momento, que para mim é muito legal, muito bom, com os defensores públicos de Minas Gerais, que eu tenho muito orgulho, que eu falo disso assim, para todo o Brasil, em todo o Brasil, e às vezes até fora. Então, estar aqui em Minas Gerais, na minha terra, eu fico muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, vocês podem chegar para frente um pouco? Porque você tira de lá para... Ou então, chega todo mundo aqui? Eu tiro daqui para cá, porque aí só tem a plateia toda, né? Tá. Mas aí vai ficar parecendo que está vazio. Chega para frente, gente, para não ficar parecendo que está muito cheio o auditório. Pode vir todo, já que está vindo para cá, a luz aqui, como é que é? Então tá, vamos ficar aqui, gente. Onde vocês quiserem. Passar para cá, então.